queria agradecer a Ana Cristina e a todos vocês pelo convite para estar aqui, que me deixa muito feliz, porque eu vejo o trabalho da Sociedade Teosófica sempre numa perspectiva de unidade. Eu gosto de dizer que lá em Adyar, na sede internacional, tem uma árvore, que é aquela árvore banyan, que ela tem um tronco, e aí os galhos vão se espalhando e descendo um cipó, e esse cipó forma novos troncos e ela vai se alastrando, uma mesma árvore vira como se fosse uma floresta, né? Assim que eu vejo a Sociedade Teosófica, uma mesma vida em diferentes partes do mundo. Então, é muito bom estar aqui com vocês, aqui com os irmãos do Rio de Janeiro, poder compartilhar aí alguns momentos de reflexão. Também está presente nessa homenagem ao querido irmão Moreira, né? Vocês viram pelo texto, pelo trecho que foi colocado de uma palestra sua, a clareza e a profundidade da sua oratória, da sua exposição. Foi um irmão que trabalhou décadas pela Sociedade Teosófica, né? E como todos nós passamos, ele passou recentemente, e essa pequena homenagem é uma forma de nós manifestarmos o nosso carinho, né? Onde quer que ele esteja nesse momento, que ele receba esse carinho, esse agradecimento por ter sido um tão valoroso companheiro de trabalho, né? De serviço pela causa da humanidade. Porque a Sociedade Teosófica nada mais é do que um serviço pela causa da humanidade, no sentido do esclarecimento, de uma compreensão maior da vida, uma compreensão maior de nós mesmos. A Sociedade Teosófica é esse espaço onde a gente aprende ensinando, ensina aprendendo, e a gente cresce juntos, né? E de alguma maneira, um pouquinho que a gente consegue elevar a nossa consciência, certamente a nossa vida fica um pouco melhor, os nossos relacionamentos melhores, e o mundo fica um pouco melhor também. Então, que o irmão receba esse nosso carinho e a nossa gratidão por tudo que ele fez. Muito bem, esse tema, o eu é como um programa de computador. Na verdade, eu nunca falei sobre ele, é a primeira vez. E para mim, todos os temas assim ligados ao autoconhecimento, a teosofia no sentido prático, não apenas na teosofia teórica, mas aquela teosofia vivencial, né? Para mim, esses temas são desafios em que a gente está tentando entender junto, tentando entender a nós mesmos, entender a vida. Vocês viram aqui nesses poucos minutos da exposição do irmão Moreira, né, ele falando sobre a vida, sobre a reencarnação, sobre que todos nós vamos morrer. Eu acho interessante que a cultura humana, apesar de se falar em céu, inferno, em vida após a morte, a ótica da visão é que a vida é aqui e o outro lado a gente não sabe, né? O outro lado é essa incógnita. É como se o mundo fosse aqui e tudo fosse aqui. Mas eu acho que a literatura teosófica nos mostra que há uma distorção nessa compreensão das coisas, né? Na verdade, nós vivemos aqui na dimensão física e percebendo a dimensão física através dos 5 sentidos, mas nós também estamos aqui na dimensão astral, nesse momento, através dos nossos sentimentos, né? Através das nossas emoções, através de todas as manifestações de desejo e de aversão. Tudo isso tem um componente emocional ou astral que nós estamos vivendo aqui agora, não é uma coisa fora daqui, né? E da mesma maneira, nós interagimos o tempo todo nessa vida usando também o nosso instrumento mental aqui agora, né? Então, a vida não é apenas física, ela é simultaneamente física, astral, mental e, quem sabe, espiritual, alguma coisa que esteja além do pensamento, alguma coisa maior e mais ampla
do que o próprio pensamento. Então talvez a ótica correta seja ver a coisa ao inverso. Outro dia eu estava fazendo um comentário assim que quando a gente vê um mergulhador que ele veste todo aquele aparato para mergulhar lá no fundo do mar, né? A máscara, o cilindro, aquelas roupas apropriadas, o pé de pato, e mergulha, e desce lá no fundo. Lá é mais escuro, é mais denso, as movimentações mais lentas, né? Você imagina se esse mergulhador esquece que ele está mergulhando e ele pensa que a vida dele é lá embaixo, né? Essa é uma analogia que mostra mais ou menos a nossa condição na nossa vida, porque a nossa memória ela só tem registros dos primeiros anos da nossa infância, né, até hoje. Então, o que a gente conhece, entre aspas, através do pensamento e da memória, é esse período curto. A gente não sabe o que existiu antes e o que vai existir depois. E aí acontece essa inversão no que diz respeito à vida, porque vida e morte são faces da mesma moeda. Se não existisse morte, não existiria vida. E o que a gente chama vida, que é essa existência nessa dimensão, é uma percepção muito restrita do que seja vida, porque na verdade a vida é eterna. Ela sempre existiu e sempre vai existir, e cada vez ela vai dar um mergulho diferente na matéria, né? Seja através dos reinos elementais, antes do próprio reino mineral, seja no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, no reino humano. A vida está sempre se expressando e sempre encontrando formas mais perfeitas, mais amplas de expressão do que as formas que ela já abandonou, né? Então, eu ouvi essas palavras do irmão Moreira de uma forma muito inspiradora, né? Porque realmente nós precisamos perceber que a morte não é o fim das coisas. A morte é uma mudança de dimensão, uma dimensão diferente de consciência, inclusive, mas que é vida do mesmo jeito, e que essa vida ela é eterna, ela está sempre buscando maior expressão e maior desenvolvimento. Muito bem, o que isso tudo aí tem a ver com o tema eu? O que é o eu? Quem fala muito nesse assunto é o Krishnamurti. Volta e meia ele vem e diz que o eu é a fonte de todos os problemas, o eu é a causa do sofrimento, né? O eu é a fonte do conflito. Que eu é esse? Aqui na Sociedade Teosófica a gente fala muito em eu inferior e eu superior. É muito comum na linguagem teosófica você se referir ao eu superior como aquela parte imortal de nós mesmos, essa que pertence à divindade, né, pertence ao todo, e o eu inferior como essa consciência temporária que é física, astral, emocional, né, e mental. Certamente esse eu psicológico que o Krishnamurti se refere tantas vezes, se a gente traduzir para essa linguagem teosófica, ele se referirá ao eu inferior, certo? Mas o Krishnamurti ele rejeita essas conceituações de eu inferior e de eu superior por uma razão muito simples, porque isso são conceitos, e a vida não é feita de conceitos. A experiência do eu superior, que é um estado de consciência de esvaziamento interno,
um estado de absoluta clareza, de amorosidade intensa, um estado de plenitude, isso não é fruto de nenhum conceito. E a gente, às vezes, na sociedade teosófica, tem uma certa tendência a teorizar tudo. E quando a gente teoriza, muitas vezes a gente fica no campo das ideias, mas às vezes se afasta do que é vivencial, se afasta um pouco daquela compreensão direta de nós mesmos, da vida, dos relacionamentos, e é isso que transforma a gente. Porque o conhecimento teórico, muitas vezes ele alarga a nossa compreensão, ele traz explicações que ampliam os nossos horizontes. Mas ele sozinho não nos transforma, ele não necessariamente nos faz pessoas melhores. Para nós nos transformarmos, nós precisamos do conhecimento vivencial, existencial, que não seja meramente teórico ou intelectual. Claro? Muito bem. Então, vocês podem reparar, observando a vida humana, quando é que começa a vida humana? Lá no útero da mulher, quando uma coisinha microscópica, chamada espermatozoide, penetra no óvulo, forma uma outra coisa microscópica, chamada zigoto, pela ciência, que é uma célula, que depois se duplica, se quadruplica, se octuplica, ela vai se multiplicando em proporções geométricas. A partir dali, você vai ver nas primeiras semanas de gestação, você vai ver um coraçãozinho pulsando. Você vai no ultrassom, lá no médico, né, no obstetra, fazer o pré-natal, você já vê um coraçãozinho pulsando ali. Por mais que o corpinho não esteja formado, a vida começa no coração, naquela pulsação. Não é assim? E a gente não pode dizer que o bebê não existe, né? Eu estou tendo a felicidade de vir a ser pai de novo, depois de tantos anos, né, minhas filhas já adultas, e eu vou ser pai agora na metade do ano. E eu vejo que a bebezinha que está lá na barriga da minha esposa, como ela chuta, como ela se mexe, como ela faz e acontece. Você vai dizer, isso aí não é um ser vivo? Né? Então a gente fala que a vida humana começa com o nascimento. O nascimento é um momento muitíssimo importante, mas a vida começa antes. De onde ela vem? Daquela dimensão microscópica, o que a literatura diz, a literatura teosófica, que ela vem de uma subjetividade profunda, que no momento daquela concepção, né, um ser que já teve muitas outras experiências e que está ali preparado, pronto para uma nova imersão, para um novo mergulho, para uma nova quantidade de experiências, né? Naquele momento aquele ser já se vincula e esse mergulho então começa, essa infusão de força, de energia e tudo mais. Mas o bebezinho, ele vem zerado. Ele não sabe falar, não sabe, só sabe chorar, né? Ele tem que chorar para dizer, ó, tô molhado, ó, tô com fome, ó. Senão nem sobreviveria, coitadinho. Não é assim? Todos nós passamos por isso. Então, ele vem completamente puro, completamente vazio de informações, a não ser aquelas biológicas. Eu estou falando, o cérebro do bebê, ele é como um computador novo. Um computador que não tem software, zerado, né? E a partir do momento que ele começa a ter existência, começam as experiências e as impressões, e o cérebrozinho trabalhando começa a fazer registros.
E esses registros vão fazer com que a pessoa, ao longo da vida, vá passando por experiências, vá fazendo escolhas, vá criando identificações que vão fazer com que ela viva de uma maneira, de outra, ou de outra, ou de outra, que podem ser completamente diferentes. Claro? Então, o primeiro grande software que o bebê recebe é a linguagem. Né? O bebezinho de 1 ano e pouco, 2 aninhos, que começa a pronunciar suas primeiras palavras, ele está recebendo informação do meio, da família, do ambiente, e está fazendo um programinha de computador lá no seu cérebro, que o cérebro funciona como uma máquina biológica, não é máquina no sentido que a gente dá a palavra, mas uma máquina armazenadora de dados, de registros, de informações, assim, e de processamento também. A memória armazena, mas o cérebro faz as combinações, faz os raciocínios, faz todo o trabalho que um computador normal faria. Muito bem, se esse bebê tivesse nascido na China, o software que ele receberia seria muito diferente do bebê nascido, por exemplo, no Brasil, porque o daqui vai receber a linguagem da língua portuguesa abrasileirada, não é assim? E o da China vai receber outro software completamente diferente, que inclusive na própria linguagem vem junto muita coisa de modo de ser de uma civilização, de uma cultura, né? Maneiras de pensar, maneiras de enfrentar as situações. Tudo isso é absorvido na primeira infância. E ao longo da vida, cada um de nós vai traçando, vai fazendo, consciente ou inconscientemente, a maioria inconscientemente, vai fazendo o seu software, seja ele nacional, regional, familiar, meio social, né? Influências as mais variadas que a gente recebe na infância, na adolescência, amizades, pessoas que fazem a gente andar por um caminho, outras que a gente conhece que nos levam a andar por outros caminhos. E cada um vai aí criando as suas identidades. Por exemplo, eu aqui no Rio de Janeiro eu torço pelo Fluminense. Sou fluminense, sou carioca, certo? Mas o meu irmão torce pelo Flamengo. Por que eu torço pelo Fluminense e ele pelo Flamengo? Porque quando a gente era garoto, na verdade o meu pai era Flamengo, né? Então a gente era Flamengo. Sim. Aí eu devia ter uns 6 anos de idade e tinha um amigo da Sociedade Teosófica que me levou num jogo do Fluminense no Maracanã, a primeira vez que eu fui. Que eu fiquei deslumbrado, apaixonado, encantado. A partir dali eu disse, eu sou fluminense. Isso é o quê? Uma identificação. Mas a minha identificação, quanto ao futebol, ela é meio levezinha. Eu não fico triste se o Fluminense perde. Mas eu tenho outro irmão, que é fluminense roxo, que ele fica mal-humorado. Ele, uma vez, ele estava na minha casa e passou um jogo do Fluminense na televisão e o Fluminense perdeu. Ele foi embora mais cedo sem despedir de ninguém. Foi assim. Por quê? Porque o grau de identificação dele com o Fluminense é muito maior do que o meu. Eu posso ter identificação com outras coisas que ele não tenha. Assim? Então, na verdade, a gente vai criando esse similar a um programa de computador através das escolhas que vai fazendo, das experiências que vai tendo, dos títulos que vai conquistando, né? Então eu digo para vocês, eu sou advogado, ele é engenheiro, o outro é médico. O que é isso? Isso é uma identificação, é um título que você estudou numa faculdade, recebeu um diploma, né? E que faz com que eu exerça uma profissão diferente da dele ou da do outro, e assim por diante. Então, ao longo da vida, a gente vai acumulando identificações.
de todos os tipos e ordens. A gente se identifica tanto com esse mundo, tanto, que a gente morre de medo de morrer, não pelo que possa vir, porque a gente não sabe o que vem, mas de perder as coisas que a gente gosta, de perder aquilo que a gente está acostumado, pelos nossos apegos. E aí o sofrimento é inevitável. Seja o sofrimento das perdas que a vida nos causa, seja o sofrimento, quem sabe, de estar lá do outro lado e não poder ter as coisas que gosta de ter daqui. Né? Enfim, todo esse processo de identificação exagerada, ele pode trazer alguma forma de sofrimento. E por isso é muito importante a gente explorar esse tipo de temática que diz respeito a compreender nós mesmos, compreender como a nossa mente opera, como a nossa consciência funciona, como as nossas emoções agem, né? Para tentar entender um pouquinho mais da vida e tentar, quem sabe, ser feliz, se isso for possível. Não é assim? Então, na verdade, as grandes coisas da vida, a gente pode ter respostas teóricas, mas a gente não sabe. Se a gente perguntar assim, aonde eu estava há 100 anos atrás, ninguém vai saber responder. Se é que eu existia. Onde que eu vou estar daqui a 100 anos? Também não vamos saber responder. A gente tem explicação para tudo. E a maioria dessas explicações, elas vêm da memória, das acumulações, dos registros. Eu vou estar no plano astral. Tudo bem, é uma resposta. Mas o mais importante não são as respostas, são as perguntas. E o mais importante é a gente estar num estado de aprender. E para aprender, esse aprendizado sobre as coisas da vida, ele não é um aprendizado de informação. Ele é um aprendizado de compreensão. E essa compreensão só a própria pessoa pode fazer. Né? A gente discute, conversa, reflete, né? Mas cada um é que vai tentando entender a vida, entender a existência. Para uns é muito claro que essa vida material é um mergulho na matéria. Para outros não é. E só a própria pessoa que vai poder descobrir isso por ela mesma. Não é assim? Muito bem. Se a gente fizer aquela perguntinha, quem sou eu? Aí a primeira resposta. Se alguém me perguntar, quem é você? Marcos. É o nome. É a primeira resposta que a gente dá. Né? O que é o nome? O nome é a placa do carro. Uma identificação, um conjuntinho de letras que são símbolos, que quando você nasceu, alguém foi lá no cartório, então você vai ficar repetindo essas letrinhas a vida inteira. Tem gente que muda, né? Tem uns artistas aí que mudam completamente, mas tudo bem, faz parte, até políticos também, faz parte do marketing deles. Mas normalmente a gente carrega essa placa durante toda essa existência física. Mas eu posso dizer assim, eu sou o nome? Não, não sou o nome. Não, mas eu sou o corpo. Já estou aqui nos 50, cabelos brancos e tal. Eu sou o corpo. Ou eu estou no corpo? Porque daqui a 100 anos esse corpo aqui, meu amigo, estou falando 100 assim, para não especular no dia. Mas pode ser daqui a uma semana, quem sabe. Vocês viram, eu estava vindo para cá, peguei um táxi ali na Avenida Rio Branco, aquela grandona, né? Rio Branco. Aí estou conversando com o motorista, o cara para no sinal, de repente, pô, um ônibus pegou a traseira, afundou a traseira do táxi que eu estava agorinha. Me deu aquela pancada nas costas assim, não machucou, mas foi meio assim, estranho. Mas de repente, se esse
o ônibus estivesse mais rápido, ele podia ter passado por cima. Né? Então a gente não sabe a hora de sair dessa dimensão. Não sabe. Né? O tal do cartão vermelho pode vir a qualquer hora para qualquer um. E a gente literalmente não sabe. Né? Agora, se a gente está tentando entender, se a gente está tentando compreender, se a gente está explorando, investigando, né? E tentando alargar a nossa capacidade de compreensão de uma maneira desapegada, de uma maneira lógica, mas ao mesmo tempo desprendida, né? Muitas coisas que são problemas para muitas pessoas deixam de ser problema para nós. Então, isso que se chama eu, esse eu psicológico, isso na verdade nada mais é do que um registro de memória que tem uma função muito importante na nossa vida prática. Porque na vida prática a gente precisa ter um nome, precisa ter um endereço, precisa ter um CPF, né? A gente precisa sair daqui, cada um saber para onde vai. Porque se nós todos tivéssemos aqui uma crise de amnésia, né? Tivéssemos com Alzheimer, por exemplo, a vida prática fica inviável. As pessoas que não têm a memória funcionando minimamente bem, elas são aquelas pessoas que têm que ser cuidadas, que não podem sair sozinhas e tal. Então essa memória, ela é fundamental para a vida prática. Agora, ela é que faz nós nos identificarmos exageradamente com as coisas, com as pessoas, com as situações. Ela que faz nós nos apegarmos. E aí o que vem? O sofrimento. E por isso se diz sempre que o eu, na linguagem teosófica, eu inferior, né? Ele é fonte de sofrimento. E ao mesmo tempo, ele é fonte de autoconhecimento. Por quê? Não adianta você teorizar sobre o eu, você falar sobre o eu, você dar palestras sobre o eu. O mais importante é você perceber a si mesmo quando surge um problema, por exemplo. Quando surge um conflito. Toda vez que uma pessoa me incomoda, é hora de parar e fazer a seguinte perguntinha. Por que me incomoda? É lógico que se eu for responder, eu vou colocar todas as culpas na pessoa. Olha, essa é uma pessoa indiscreta, uma pessoa inconveniente, uma pessoa mal educada, uma pessoa isso, ou aquilo. Mas na verdade, o que me incomoda está dentro de mim, não está na pessoa. Para uma outra pessoa, aquele mesmo modo de ser, aquele mesmo comportamento, não interferiria em nada. Tá claro? Então, na hora que surge o problema, o conflito, a dificuldade, a oposição, alguém que é contra alguma coisa que eu estou querendo, essa é a hora de aprender. Por isso que eu sempre digo que o autoconhecimento é um aprendizado vivo, ele não é teórico, ele não é de livro. Ele é da vida, dos relacionamentos. Então, toda vez que alguém me incomoda, se eu for parar e fazer a pergunta e olhar com muita isenção, o que eu vou descobrir? O meu euzinho querendo que alguma coisa seja diferente do que está sendo. Ou seja, nós temos 1000 quereres múltiplos, diversos. Quereres e não quereres, tudo é a mesma coisa. O que eu não querer é uma forma de querer. O que eu não quero é o que eu quero. Por quê? Um eu quero que aconteça, o outro eu não quero que aconteça. Mas ambos são o meu euzinho com as suas exigências, com as suas idiosincrasias, né? E são tantas,
São tantas. E quanto mais complicado é esse eu, mais problemática é a vida da pessoa. É atrito aqui, é confusão ali, é tensão. Às vezes o conflito é com ela mesma. Ela quer uma coisa e quer outra, coisas incompatíveis. Né? E nós somos escravos desse eu. Por incrível que pareça. Nós somos esse eu. Como assim? Você não está falando que nós somos eternos, divinos? Quando nós não percebemos esse eu dominando as nossas ações, nós somos escravos dele. Ele nos governa sem que a gente perceba. Então quando eu estou com raiva não percebo, quando eu estou com ciúme não percebo, quando eu estou com inveja, orgulho, né, tantas outras coisas que acontecem na nossa vida e a gente não percebe, aquilo é um comportamento automático. Né? Agora, quando a gente começa a se observar, sem gerar o conflito, sem gerar a divisão entre o que é e o que deveria ser, ficando apenas com o que é, esse o que é começa a se transformar. Então, quando nós não percebemos o eu, que é esse centro de consciência, essa autoimagem que a gente vem nutrindo de nós mesmos, veja bem, essa autoimagem, ela envolve a imagem que eu vejo no espelho, que é a imagem de mim mesmo, ela envolve as coisas que eu gosto, as coisas que eu não gosto, ela envolve uma série dessas identificações, eu sou fluminense, ele é Flamengo, eu sou advogado, tudo isso são coisas transitórias, tudo isso são coisas que passam, porque a vida é passageira. E se nós nos aferrarmos demais a elas, nós vamos sofrer e fazer os outros sofrerem também. Por isso que só é possível compreender a vida compreendendo a morte. Porque elas são duas faces de uma mesma moeda. Vocês imaginam se ninguém morresse? Seria possível a vida no planeta? Hã? Os caras de 1000 anos atrás, 2000, 3000 anos, tiver todo mundo aqui. Tinha jeito? Hã? Aí quando a gente fala assim, teoricamente, todo mundo concorda. Né? Mas quando o assunto chega perto da gente, que é um parente nosso, é nós mesmo que estamos na beira ali, aí opa! Mas o que cabe a gente fazer? Ver o que é transitório como transitório, para quem sabe descobrir se existe alguma coisa que não seja transitória. Agora, se nós nos aferramos ao transitório, naturalmente nós vamos sofrer e às vezes fazer os outros sofrerem também. É engraçado que eu tive uma experiência agora, que eu voltei da Índia no iníciozinho de janeiro, que eu fui lá para a Convenção Internacional da Sociedade Teosófica, lá em Adyar. Comecei a pegar uma gripezinha lá, mas comecei a tomar vitamina C, então parece que a coisa ficou meio incubada. Cheguei aqui no Brasil, no dia seguinte, caí de cama, mas que eu não conseguia nem levantar para ir no banheiro. O médico pegou e me internou na UTI, assim de caras. E eu estava lá com pelo menos 20 outros pacientes, que ali eles abrem tudo, né? Você vê todo mundo. Tanto de gente ali, mais para lá do que para cá, gente com sangue sendo bombeado por máquina e tal. E você dá de cara a cara ali com a morte. E é incrível, quando você está muito sensível, né? Você chegar da Índia, né? Com o espírito super leve, né? Encarar aquele ambiente das pessoas que estão ali sofrendo, dos parentes que tem pessoas ali também sofrendo muito. Eu vou dizer para vocês, gente, é uma energia muito pesada. Muito pesada. Experiência forte. Fiquei 2 dias. O médico pensou que era malária, mas não era.
É uma virose que já passou, graças a Deus. Estamos aí. Mas assim, a gente precisa ver o transitório como transitório para tentar descobrir se existe alguma coisa além. Muito bem. Todos nós temos um eu. Nome, endereço, identificações, coisas que gosta, coisas que não gosta, maneira de ser. E aí a gente vive só dentro do programa. A gente muda muito pouco. A gente só quer repetir as mesmas coisas, andar pelos mesmos caminhos, né? E o que acontece? Nós nos acomodamos nessa vida de interesses, que é a vida do eu. Tudo que é agradável manda, tudo que é desagradável, não é assim? Nós nos acomodamos e deixamos de crescer o tanto que poderíamos estar crescendo. Porque a vida, seja no mineral, no vegetal, no animal, no humano, no super-humano, o que é a vida? A vida é um processo de despertar da consciência, um processo de acordar da consciência. Quando você observa lá uma plantinha que ela vira a sua folha porque a luz do sol está vindo de lá e não de cá, né? Você vê que tem uma consciência ali que até a ciência já provou, né, com testes, com aparelhos eletrônicos, que ali ela emite uma vibração, né? Fizeram experiências com pessoas que iam lá, rasgavam a planta, xingavam a planta. Então, aquela pessoa aparecia, a vibração do aparelho era outra. Você vê uma consciência ali, incipiente. Mas quando ela deixa de ser uma plantinha, que sei lá quantas mil vezes vira uma árvore frondosa, uma coisa, e ela esgota toda a capacidade de aprendizado naquele reino, né? Segundo diz a nossa literatura, ela passa para o reino animal, onde ela já se move, já cheira, já sente, já abana o rabinho. Lógico que os animais mais evoluídos devem levar muito tempo para eles chegarem lá também. Mas tudo é consciência despertando. E nós, seres humanos, que nos achamos os bambambãs da natureza, né? A gente domina, tem tecnologia, avião, internet, celular, acha que domina tudo, mas daquilo que é essencial nós não sabemos quase nada, né? O que nos diferencia dos animais? Os animais têm uma memória bem mais curta em muitas coisas. Eles têm memória também, mas a memória deles é curta e muito mais ligada aos instintos, ao cheiro, às necessidades básicas e tal. Nós temos uma memória privilegiada e é essa memória que nos diferencia dos animais. Nós temos as mesmas funções deles, pelo menos dos mais evoluídos, né? Mas nós temos a capacidade de pensar. Uma memória privilegiada. Agora, essa mesma memória que nos faz humanos e, portanto, não apenas animais, porque também somos animais, mas animais racionais, como se diz aí e tal, essa mesma memória que nos faz humanos é a nossa escravidão. Por quê? Porque nós somos escravos do programa. O programa individual que cada um teceu ao longo da vida, junto com a cultura, junto com a nacionalidade, com as escolhas que fez, com as experiências que teve, vai forjando aquele programa e a gente vive só em função do programa. Quando a gente vive só em função do programa, a nossa vida é monótona, ela é tediosa, nós não crescemos, só ficamos repetindo. Eu não vou dizer que nós não crescemos, nós crescemos muito lentamente, né? Agora, quando a gente tenta conhecer a nós mesmos, compreender a nós mesmos, perceber que existe esse programa,
que esse programa é cheio de reações instintivas, reações automáticas, reações, né, cheio de gostos e aversões. E começar a olhar para isso, observar. A gente não vai transformar o programa. Ele vai mudar sozinho. Porque quando a gente quer mudar o programa, o que acontece? A gente cria a chamada dualidade entre o que é e o que deveria ser. Então vamos supor, eu sou avarento. No popular, pão duro. Aí eu percebo que sou pão duro. Eu digo, não, mas eu tenho que mudar isso. O que acontece? Conflito, né? Na hora que surge a oportunidade, eu vou abrir a mão, ela fecha, eu quero abrir, ela fecha. Como é que faz? Aí eu abro um dedinho assim. Mas sempre vai ser aquela coisa. Por quê? Porque eu crio a ideia do que deveria ser e toda ideia é limitada. A transformação ela não parte de uma ideia, ela parte de uma observação. A ideia é muito boa para coisas práticas, coisas materiais. Mas quando o assunto é autoconhecimento, a observação é que faz a diferença. Porque a observação ela não diz se é certo, se é errado, se é bonito, se é feio, se deve ser, se não deve ser. Ela só fica ali, puxa, caramba. O simples dar atenção às facetas do nosso caráter, que é o nosso eu, o simples dar atenção faz com que esse programa comece a ser transformado, comece a ser modificado. E eu não vou dizer que ele acaba totalmente, não. Nem pode acabar. A gente precisa do programa para sair daqui e para casa, saber o ônibus que vai tomar, ou o metrô, qual a estação que vai saltar, e por aí vai. Mas a gente vai descobrir um modo de viver muito mais livre, muito mais desprendido, muito mais amplo, né? Menos julgador, menos cheio de opinião, acho isso, acho aquilo outro. Opinião em geral é um nível muito superficial da nossa natureza. Quando a gente tenta simplesmente olhar e ver as coisas como elas são, a nossa capacidade de percepção ela vai muito mais profunda do que quando a gente fica emitindo opinião e julgando, né? Julgando os outros principalmente. Julgando a si mesmo também. A gente cria formas de conflito. O que isso aí tem a ver com espiritualidade e com religiosidade? A maioria das religiões do mundo, não vou dizer todas, porque não existe uma uniformidade, inclusive dentro da religião você tem níveis de pessoas muito diferentes. Tem pessoas que têm um grau de profundidade que outras não têm dentro de uma mesma religião. Mas a maioria das religiões, ela projeta uma ideia de Deus, ela projeta um céu, ela projeta determinados ídolos que são fruto do pensamento humano. Não é? E por serem, entre aspas, eu estou fazendo aqui as ressalvas porque nada é absoluto, falando da tendência. Né? Por serem religiões projetadas, o que acontece? O Deus de um não bate com o Deus do outro. Porque o meu Deus tem um nome, o seu Deus tem outro nome. Então nós vamos para a guerra se precisar, por conta de Deus. E quantas guerras religiosas o mundo já teve? Então, a religião essencial, que todas elas são, todas elas têm, é muito mais um processo interno dentro das pessoas do que se frequenta a igreja A, B ou se é da cultura A, B ou C. Claro
Religião, vocês já sabem. A própria palavra, pela sua raiz etimológica, ela vem de ligar novamente, religare, aquilo que se desligou, aquilo que se desconectou. Então, nós, ao nos identificarmos exageradamente com as coisas desse mundo e com as coisas desse personagem que é transitório, cada um de nós, enquanto indivíduo na sociedade, é apenas um personagem. Está representando um papel porque um dia o filme acaba ou a peça acaba. Certo? Por excesso de identificação com as coisas do ser transitório, da persona ou da personalidade, nós esquecemos, perdemos a conexão com a nossa essência mais profunda, com aquela dimensão onde já não há divisão, onde tudo é vida. Existe uma unidade perfeita, subjacente a todas as coisas. Isso não é para ser teorizado. Isso é para ser descoberto por cada um dentro de si mesmo. Né? Então, ao aprender sobre o eu, perceber as suas infinitas exigências, as suas idiosincrasias, né? Os seus infinitos quereres e todos os problemas que vêm correlatos, né? Esse eu começa a ser transformado. Porque ele é criado e mantido inconscientemente. A partir do momento que nós o observamos, que nós damos atenção a cada coisa que vem à tona no nosso espaço interno, e olha que o nosso espaço interno é bem movimentado, né? Emoção, pensamento, o tempo todo, né? Não tem um momento de silêncio interior. Quase o tempo todo nós estamos no burburinho, né? Enfim, a partir do momento que nós damos atenção para o que acontece na nossa subjetividade e percebemos esse centro de consciência egocêntrico que está enraizado na nossa memória, que tem nome, endereço, CPF e tal, que tem uma função prática, mas que a gente não precisa exagerar em termos de importância, em termos de mais, e nem ficar tão sensível ao ponto de se ofender à toa, né? Ou de também ficar irritado com tudo. Né? Tudo isso tem a ver com esse centro de consciência que opera lá inconscientemente. É estranho você falar, né? Centro de consciência inconsciente. Mas é assim que funciona. Né? Agora, quanto mais nós observarmos isso, sem fazermos disso um problema, sem nos horrorizarmos com o nosso lado sombra, porque tem isso também. O autoconhecimento é um trabalho infinito de observação. Observação que não tem fim. Quando a gente começa a se observar e a gente vê que a gente é orgulhoso, que a gente é vaidoso, que a gente é hipersensível para se ofender, a gente começa a ver coisas assim que... Pô, eu sou isso? Não quero ver não. Volta para o inconsciente. E a pessoa para de se observar. Entendeu? Então esse trabalho exige humildade. Exige uma capacidade de olhar sem julgar. Porque senão você cai no conflito. Você não gosta do que vê e fica lutando para não ser aquilo, e aí começa a viver uma coisa artificial, gastar toda a sua energia no conflito, e não é o conflito que transforma. O conflito é mera perda de energia. O que transforma é aquela observação serena, isenta, tranquila, sem dizer o que deveria ser, mas que olha o que é como é, sem botar rótulo, sem julgar, né? Observa com isenção aquele lado da nossa natureza que não estava visto, que não estava observado, que era automático, que era mecânico, e que a partir do momento que ele é observado, você está jogando a luz da consciência naquela região sombria do nosso corpo astral, do nosso corpo mental, né, das nossas motivações, que às vezes são até estranhas, mas a gente tem que ver o que é, como é, e não como deveria ser ou como a gente gostaria que fosse.
Por que que isso tudo tem a ver com a religião e com a espiritualidade? Religião é tudo aquilo que eleva a pessoa, que tira ela do temporário e sintoniza ela com o eterno. Tudo aquilo que faz a pessoa viver melhor, ser mais feliz, fazer os outros felizes, né? Tudo aquilo que enobrece, tudo aquilo que une, tudo aquilo que traz a gente para um nível mais elevado de vibração, tem a ver com religião. Não a religião projetada, né? Que, tudo bem, eu não vou dizer que na religião projetada não existam formas de devoção válidas, eu não estou julgando, mas a verdadeira religião é a transformação, né? É a gente cada vez mais se conhecer mais e viver melhor e se relacionar melhor e fazer esse mundo melhor, fazer a vida melhor, né? É você morrer para o sentimento de separatividade e descobrir um substrato que está por trás de todas as coisas, um substrato que não é dividido, que não é diferenciado, né? Uma energia que a gente pode sentir quando existe aquele aquietamento, né? Aquele momento de para um pouquinho o mundo que eu vou mergulhar um pouquinho aqui dentro e quero ficar um pouco quietinho. Isso é meditação. Muitas vezes a gente acha que meditação é chegar lá, cruzar as pernas, ligar o incenso e pensar na conta do supermercado e pensar no que tem que... Às vezes você não está fazendo nada, você está no meio da rua e vem um momento de meditação, né? Que é aquele momento em que você quer ficar, que vem aquele serenar interior, né? Em geral, quando o pensamento sai de cena com as suas infinitas movimentações. Isso é religião, porque isso nos transforma. Todas as religiões têm uma mensagem transformadora, todas falam em amor ao próximo, todas falam em fraternidade, todas falam num viver mais nobre e mais elevado. Todas. Mas o problema não é falar, a questão é viver. Então você pode ser uma pessoa religiosa sem pertencer a religião nenhuma, ou você pode estar todo dia marcando ponto na igreja, chega em casa, bate na mulher, no trabalho você explora todo mundo. Cadê a religiosidade? Então, o Krishnamurti tem uma frase que ele fala assim: religião é a força que conduz a uma vida sem divisão. Quando o grau de compreensão é tal que o que é bom para você também é bom para mim, e não existe essa coisa de, né, aquela coisa que aquele estado de amor que unifica tudo e que nos faz ficarmos pessoas amenas, compreensivas, equilibradas, respeitosas, enfim, que vivem de uma maneira equilibrada e justa. Eu sinto que esse tema ele dá muito pano para manga, mas acho que a gente tem que tornar ele simples. E a maneira que eu entendo que ele possa ser visto de uma maneira simples é a gente partir do fato óbvio. Essa memória aqui, ela vai ser apagada um dia. Tudo que eu estou identificado e apegado vai ser apagado no seu momento próprio. Se eu puder agora compreender a transitoriedade de tudo que é transitório e aceitar, eu vou me movimentar com mais leveza, com mais liberdade, as minhas ações vão ser mais benéficas. Mas se eu insisto em me apegar ao que é transitório, o sofrimento é inevitável. E talvez seja um pouco da nossa própria ignorância, porque a gente não compreende o processo todo da vida, né? O Moreira estava falando da reencarnação
trechinho que nós ouvimos, a vida ela é um processo integral. Desde a nossa essência mais profunda, a esse mergulho na matéria, e a esse voltar e decantar todas as experiências, morrer para tudo, morrer não só fisicamente, a morte astral, a morte do mental, quando fica só aquela essência que é unida com todo o universo, né? Que é a própria divindade. Enfim, como a gente não compreende o todo, o movimento integral, a gente se apega a um pedaço desse movimento. E esse apego é pela nossa ignorância e geralmente gera o sofrimento. Eu vejo que se nós percebermos o nosso eu, e quanto mais a gente vai se trabalhando, mais polido a gente vai ficando. E aí vem aquelas coisas mais difíceis, mais profundas, mais existenciais. Você tem que continuar trabalhando. A pessoa que diz que atingiu o autoconhecimento, ela não entendeu o que é autoconhecimento. Porque autoconhecimento é um trabalho que não tem fim. É um despertar da consciência em relação a tudo o que acontece fora de nós e dentro de nós. Porque a vida é tanto dentro de nós quanto fora de nós.